Muito bom, vamos lá, a gente se encontra no Masechet Avodah Zarah, da Flametet Amud Aleph, na última linha. Amarav, Falarav, Het, Bet, Yud, Tav, Assur, Bechotam Echad. Essas quatro coisas, como vai aparecer logo na continuação, esses quatro tipos de alimentos, se eu quiser mandar eles com um goi para outro Yehudi, o Goi vai carregar isso no meio do caminho e ele vai passar um momento sozinho com esses alimentos. Se eles tiverem só um rotam, só uma fechadura, só um fechamento, é proibido. Ou seja, tem que estar fechado de duas formas. Se igual no vinho, por exemplo, a gente encontra que o vinho ele tem a rolha e ele tem também em volta mais um plástico, alguma coisa mais fechando. Ele precisa de pelo menos duas coisas que fechem. Eu tenho aquele negócio de metal que segura, que fecha. Precisa rotar mechat, se tiver só uma coisa fechando é proibido, precisa de duas. Het, mem, pei, gimel, mutar, bechotar mechad. Já esses outros quatro não são tão lucrativos. Então, se tiver um rotam, se tiver uma fechadura, é suficiente. Ou seja, está tratando de coisas que existe o risco do goi trocar elas no meio por algo mais barato e sair ganhando. Então, dependendo do valor, o goi vai se esforçar ou não para fazer essa substituição. Então, se é algo de valor, como os quatro primeiros, halav, basar, yain, tchelet, het, bet, yud, taf, representa halav, basar, yain, tchelet, esses quatro são quatro coisas com um valor alto que dá para substituir, dá para trocar eles por algo muito barato. Então, se eu estou vendendo carne de shritá, vendi carne para alguém, mandei 1 quilo, chego pro Goi e falo, olha, leva pro fulano na rua Ostrovski 27, leva esse quilo de carne para ele. E o Goi vai levar pro cara, vai fazer um mishloach. Se essa carne não tiver fechada em duas embalagens, tem o risco do Goi, no meio do caminho, trocar essa carne de qualidade por uma carne ruim. E aí o Goi vai entregar para o Yehudi uma carne que não é ksherá, que é ruim, e pegar a carne boa para ele e vendê-la por um preço mais alto. Então, nesse caso, precisa de duas embalagens. Então, halab, yain, halab, basar, yain, tchelet, tchelet é a cor tchelet, certo? Seria um potinho de tinta para pintar o tzitzito de tchelet. Essas coisas são muito caras, valor alto. Então, se não tiver duas embalagens, é proibido. Asurim bechotam echad. Hiltit, e as outras quatro coisas que Rav falou, Het, Mem, Pei, certo? Hiltit é um tipo de especiaria, a gente falou. Muriás, gordura de peixe. Fat, pão. Gviná e queijo. Essas quatro coisas, mutarim bechotam echad. Se tiver uma embalagem, já é suficiente, porque não é algo de valor muito alto. Então, mesmo uma embalagem que o Goi depois tem que refazer ela, precisa falsificar a embalagem, já é trabalho suficiente para não valer a pena. Então, coisas que têm um valor muito alto, precisa de duas embalagens, para o Goi não querer substituir o kasher por algo não kasher mais barato, já que tem duas embalagens, o esforço é muito grande para falsificar, ele não vai fazer. Coisas que têm um valor menor, uma embalagem é suficiente. Lá pergunta, pão, qual seria o risco? O que, que o Goi pode trocar? Certo? Porque o pão não precisa de duas embalagens, porque é suficiente uma. Qual é o risco? Se o risco é dele trocar um pão de ontem por um de hoje, então se eu estou mandando um pão de hoje para alguém, o Goi vai pegar esse pão de hoje para ele mesmo, que vale mais, e entregar para o cara um pão de ontem, que tá caro, tá frio, tá velho, me dá e o cara que receber vai saber que não é o pão que ele pediu. Vai saber que não é o pão kasher, então não tem risco do Goi trocar. Derrita e obedecer, e se o risco é do Goi trocar o pão de trigo por um pão de cevada que vale menos, na mimidaiada, o cara receber vai saber, olha, eu pedi um de trigo, não de cevada. Não tem risco de trocar. E que a Dadei, agora, se ele vai trocar um pão por outro, ou seja, o padeiro Yehudi faz um pão, sabe, um pão de forma normal por 15 shkalim. O padeiro Goi faz um por 3 shkalim, certo? Que é uma diferença pequena de preço, que vai daí que a Chotam Echad Lotarach Mezaef, já que a diferença de preço é pequena e tem uma embalagem, o Goi não vai se esforçar para falsificar essa embalagem única, porque o lucro dele é pequeno. Então, uma embalagem é suficiente. Pergunta Gmará, haverá mais nagvinade, lotarach mezai, chalav nami, lotarach mezai. Pergunta Gmará, mas espera aí. De acordo com o Rav, leite precisa de duas embalagens e queijo uma.
que leite é tão mais caro do que o queijo? Você falou que mesmo o queijo, uma embalagem é suficiente porque não é algo com valor muito alto, não tem muita diferença de preço no mercado, então não tem risco de falsificação. O leite, mais ainda, o leite não deveria ter mais risco. Amarav Kahana afik halav ve'al chatichat dag shein bat siman. Fala Rav Kahana, realmente, a letra Het não representa halav. Halav não é mais valioso, não é mais grave do que queijo, igual queijo, uma embalagem diferente assim também, leite, em vez de Het representar halav, nas palavras de Rav, a letra Het representa chatichat dag she'en ba siman, representa um pedaço de peixe que não tem um sinal, não tem um sinal de kashrut. Se o cara comprou meio quilo de peixe, e eu mandei para o cara meio quilo de peixe, só que esse meio quilo não tem nenhum sinal de kashrut, não tem nenhum sinal de que esse peixe é kasher, ele não tem a parte da cabeça que é mais arredondada, não dá para ver se ele tem escamas ou algo do tipo. Então, nesse caso, se tem duas embalagens, o cara que recebeu o Mishloch do Goi pode confiar que é kasher, porque o Goi não vai fazer duas falsificações, mas uma, sim. Pergunta agora, Raino Bassar. Mas peixe é igual carne. A gente falou que Het Bet Yud Taf. Het representa então Chatichat Dag. Bet representa Bassar. Yud representa Yain. Taf representa Tchelet. Então, de acordo com o Rav, tanto peixe quanto carne foram inclusos nesse acrônimo. Het e Bet representam peixe e carne. Pergunta Gamara, peixe também é carne, certo? A carne do peixe também é a mesma coisa, porque precisa de dois separados. Responde Gamara, três gavne e basar, tem dois tipos de carne, os dois são chamados de carne, então eu considero ele como os dois separados. O Shmuel Amar, Beit Yud Taf Asur Bechotam Achad, e Shmuel fala, olha, não é Het Bet Yutaf, tira o Het, não precisa da letra Het, só Bet Yutaf, que é Basar e Ain Tchelet, é proibido se tiver só uma embalagem, precisa de duas. Mem Het Gimel, que é Muriaz, Hiltit e Gviná, ele tirou Pat, certo? O Shmuel tirou o Pat, aparentemente, pão não tem risco nenhum, pão não tem risco, suspeita nenhuma do cara substituir, então não precisa nem de uma embalagem fechada, mas mesmo Het Gimel mutar bechotam achad é suficiente. Shmuel tirou a letra Het, porque para ele não precisa colocar o Het para representar Hat Dag, porque Basar Yain Tchelet Asurim bechotam achad, Bet Yutav representa Basar Yain Tchelet, que é proibido se tivesse uma embalagem, precisa de duas. E Mem Het Gimel representa Murias, Hiltit e Gviná Mutarim bechotam achad. Eles são suficientes com uma embalagem só. Leshmuel Chatechadak Shem Basiman, Haino Basar, Tregavne Basar Lo Amrina. E para Shmuel, ele concorda que carne de peixe, se eu mandar peixe para alguém com um Shaliach Goi, precisa ter duas embalagens para não ser substituída no meio do caminho, só que Shmuel não falou a letra Het, incluindo Hatihadag, porque Hatihadag também é carne. Carne, a letra Bet, inclui tanto de peixe quanto bovina, certo? Os dois tipos de carne estão inclusas. Uma pausa rapidinho. Certo, continuando, Tanrabanan, fala Gemara, traz uma seguinte braita. Em Lochim, Yud Mem Het Gimel Besúria. É proibido comprar de Yehudim na Síria, certo? Na região da Síria. Mesmo de Yehudim, é proibido comprar essas coisas porque eles não eram muito confiáveis e eles vendiam comida não kasher. Eles próprios comiam kasher, mas vender não kasher, que é uma proibição menor, digamos assim, é uma proibição de fazer os outros fazerem algo errado, isso eles não ligavam muito, então é proibido comprar deles esses tipos de alimentos. Que é Yud Mem Het Gimel, Lo Yain, vinho, Velo Murias, gordura de peixe, que talvez é um peixe não kasher, o vinho talvez é Yain Nesser, que é vinho de algum goi que ele comprou e está revendendo, Velo Halav, não leite, certo? O leite tem o risco de estar misturado, leite de um animal não kasher. Velo melach salkundrit. Melach salkundrit é um tipo especial de sal, a gente vai ver na continuação o que é exatamente. Não pode comprar porque talvez tenha misturado nesse sal algo não kasher. Velo hiltit. Não posso comprar deles hiltil também. Do hiltit, a gente fala um tipo de especiaria que eles cortavam ela e pode ter sido cortada com carne, com uma faca não kasher. Velo gviná, não posso comprar queijo do goi. Ela mina munche.
Só posso comprar essas, desculpa, não gosto do Yehudi, só posso comprar essas coisas do Yehudi se for um Yehudi mumche, ou seja, é alguém que ele é conceituado no mercado. Mumche, a gente traduz geralmente profissional, representa alguém conceituado no mercado, que ele não vai me fazer uma venda mal feita, ele não vai me vender uma coisa que ele não está propagando. Se ele falou que isso daqui é vinho que ele produziu, com certeza é vinho que ele produziu, porque já que ele é conceituado no mercado, ele está no Midrag, algo do tipo, se não for exatamente como ele prometeu, vai pegar mal para ele, vai estragar o nome dele, por isso aqui eu posso confiar. Mas está um vendedor ambulante que o cara vem, vai embora, mesmo que ele seja Yehudi, na Síria é proibido comprar dele essas coisas. Vekulami, todos esses, imitaria e todos esses, se eu estou comendo na casa do cara, ou seja, esse vendedor ambulante me convidou para comer na casa dele, me serviu vinho, leite, o que seja, mutar. É permitido. O risco é só que ele vai vender para alguém algo não kasher, mas ele próprio come kasher. Messai Rabbi Shimon Levi. Isso é o que Rabbi Shimon Levi falou. Não, Rabbi Shimon Levi, Shagalo Balabai Lebeitom Mutar. Rabbi Shimon Levi fala que se esse vendedor mandou para mim de presente um vinho, algo do tipo, não vendeu, me mandou de presente, é permitido. Por quê? Maitama. Balabait lo shaviketera ve'achalissura. O balabait, o cara que vai comer em casa vinho, leite, queijo, o que seja, ele não vai deixar de comer kasher para comer não kasher. É a mesma coisa. Não é o gosto diferente, o preço também é parecido. É só que o cara não é muito confiável, ele compra de um, vende para o outro, ele não está nem aí. Mas na casa dele, que ele próprio vai comer, com certeza ele macpida, ele não vai dar para os filhos comerem, não vai comer em casa algo não kasher. E quando o balabait manda de presente para alguém, e o balabait quando manda algo de presente para alguém, ele manda do que ele próprio come. Então, se esses vendedores ambulantes me mandaram comida, eu posso ter certeza que é uma comida que ele come em casa. Ele não vai me vender os produtos dele da loja, da barraquinha dele. Ele vai vender vai me mandar do que ele tem em casa. Vai fazer uma marmita lá e me mandar do que ele tem em casa. Então, nesse caso, eu posso confiar que é kasher. Mas se eu estou comprando dele na lojinha ambulante, aí não. O Melach Sarkondrit, o que é Melach Sarkondrit? Mas Melach Sarkondrit, o que é isso que a gente disse que eu não posso comprar de um vendedor ambulante, porque tem o risco de ter algo não kasher misturado? A maravilha da Marshmuel, Melech Shekol Salkondrei Eromi Ochlim Otá. É um tipo de sal que os Salkondrei Eromi são os padeiros romanos, que eles eram ricos, eles faziam muito dinheiro, eles comiam esse sal específico, e esse sal misturavam dentro dele no próprio sal, misturava um pouco de gordura de peixe, e muitas vezes é uma gordura de peixe não kasher, por isso eu não posso comprar desse vendedor. Então, Rabanan, fala Braita. Melach Sarkondrit Chorá Assurá, Levaná Muteret, veramente, de acordo com a Meir, esse sal, se esse sal está um pouco escuro, preto, certo? Não era um sal normal. Era um sal que tinha alguma coisa misturada nele. Se ele está misturado com algo preto, ele é proibido. Com algo branco, é permitido. Rabiuda Omer Levaná Surash Korah Muteret. Rabiuda fala que o contrário. Se ele está misturado com algo branco, é proibido. Com algo preto, é permitido. Rabiuda Ben Gamliel, Mishon Rabi Hanina Ben Gamliel Omer, Zovezó Assurá. Rabi Yuda Ben Gamliel fala que os dois são proibidos. E explica a Gemara. Rabi Yochanan falou Rabi Yochanan de Rabi Yochanan. Ledivrei Omer Levaná Surá, de acordo com a opinião que falou, que está misturado com algo branco, é proibido. Kirvei Dagim Levanim Tmeim Euravimba. Ele entende que eles misturavam gordura de peixe branco não kasher, aí ficava um pouco mais branco, por isso o branco é proibido, mas o preto era kasher. Por isso ele permitiu o preto e proibiu o branco. Quem proibiu o preto e permitiu o branco, que veio da Gim Shchorim Tmeim Euravimba. Ele entende que eles usavam peixes que eram mais escuros, então se for misturado com algum peixe escuro, então é um peixe não kasher. Se for um peixe claro, é um peixe kasher, certo? É questão de como funcionava o mercado, o que eles costumavam misturar, o que não. Uma opinião entende que quando era preto, significa que ele usou peixe não kasher, e se for branco é peixe kasher, e outro entende o contrário, que se for branco é peixe não kasher, se for preto é peixe kasher.
Ledivre Omer, Zovezó Asurai, quem proibiu os dois, Zé Vezé Meiravimba. Ele entende que os dois estão misturados no sal. Ele entende que tanto no sal branco quanto no sal preto misturam gordura de peixe. Então tem o risco de ser não kasher, por isso é proibido. Amar Rabi Avau, Amar Rabi Hanina ben Gamliel, Zaken Echadeh Beshchonateinu, She'ah Machlik Paneh Beshuman Chazir. Fala Rabi Avau, em nome de Rabi Hanina ben Gamliel, que tinha um vendedor na região deles, na shkuná deles, no bairro, que ele costumava misturar no sal gordura de porco. Então, daqui aprenderam a Biaval que tem que tomar muito cuidado quando você compra qualquer tipo de sal, que tem o risco de ter sido misturado lá, algo proibido. Arei elo assurim. A Mishnah, depois de falar todos esses casos, de todos esses exemplos de comidas que eles são proibidos de comer, mas não são proibidos de vender, certo? Eles são proibidos be'achilá, mas não be'aná, como por exemplo, legume em conserva. A gente falou, legume em conserva eu não posso comer, mas eu posso vender. Todos esses são proibidos be'achilá e não be'aná, de comer e não de ter proveito. Parece que esses daqui têm esse nível de proibição, comer, mas não tem problema de ter proveito. Mas tem outra coisa que não foi incluída na Mishnah, que é proibido também de ter aná, mai. Então essa linguagem, esses são proibidos de comer, mas não de ter proveito. Vem excluir o quê? O que sim é proibido também de ter proveito? Lehisca lemaute beiadua, lehisca vem incluir um caso em que eu sei que colocaram vinho no legume que está em conserva, tanto o legume que ficou em conserva geralmente era com água, e se eu sei que colocaram vinho para a risca, se eu sei que usaram vinho como parte da conserva junto com a água, o legume está proibido mesmo de ter aná. Embora eu não vou comer o leite, não vou beber a água da conserva, que é o vinho em si, eu vou só comer. Só o legume é comestível, mesmo assim, de acordo com o risco, é proibido ter aná como o próprio vinho. Então, a Mishnah que disse que kvashim, que é alimentos em conserva, eles são proibidos de serem comidos, mas não tem problema de vender, é só quando eu tenho dúvida se tem vinho ou se não tem vinho. Mas caso eu saiba que tem vinho, isso aqui é proibido mesmo é aná. Rabi Yochanan, ele tem muriato, vinat beitonia, que está maquerabi meir. E Rabi Yochanan vem dizer que o fim da Mishnah que disse que esses alimentos são proibidos de comer, mas não de vender, vem dizer que tem alimentos que a priori poderia dizer a mesma coisa, mas não. Eles são proibidos também de ter aná, de ter proveito, como murias e gvinat beituniaki, que tem o risco de ter vinho misturado neles. Um minutinho. Muito bom, vamos lá, próxima Mishnah. Velo mutarim be'achilá. Tem algumas coisas que são permitidas comer, ou seja, mesmo que talvez tivesse algum risco, alguma suspeita de que isso é proibido, vem a Mishnah e fala, não, esse daqui pode comer. Um leite que foi tirado pelo Vet Kohavim, o Vet Kohavim foi lá e tirou o leite da vaca, e tem um Yehudi vendo, tem as ali, tá vendo que esse leite é o leite que saiu da vaca, tá permitido. Agora vai perguntar, é óbvio, qual a dúvida? Advash, mel de um goi pode comer sem problema nenhum, não precisa de kashrut. Davdavniot, são escolot, são cachos de uva. Cachos de uva posso pegar, comprar do goi também sem problema nenhum. Mesmo que esses cachos de uva, na hora, muitas vezes, quando eu tirava um cacho de uva, acabava espremendo uma uva ou outra, e aí o suco da uva molha as outras uvas no cacho, mesmo que isso aconteceu, essas uvas ainda não estão aptas a receber tumá, certo? Mesmo que elas foram molhadas por um dos 7 líquidos, elas não recebem tumá. Não, não ficou apto a receber tumá. Alimentos em conserva que não se costuma colocar vinho ou vinagre, se costuma fazer a conserva somente em água, não tem risco nenhum, pode comprar do goi sem problema nenhum. Vetarit sheinatropá, tarit é é uma mistura de peixes cortados pequenininhos, que não está completamente moído, né? É tipo bacalhau, é realmente pedacinhos de peixe, então é visível, eu consigo ver os pedaços de peixe, eu sei dizer qual é kasher, qual não. Isso daqui também pode comprar do goi sem problema nenhum, porque eu posso verificar. Vetzir sheyesh badagá, molho de peixe que tem uns peixinhos andando no molho, não tem problema, porque esse peixinho que anda no molho, ele é sinal de que o molho é kasher, que vem de um peixe kasher,
certo? Porque esse tipo de bichinho, a gente vai ver que ele chama kilvanita, é um tipo específico de peixinho, ele só sobrevive no molho de peixe kasher. Vealesh el hitit. Hitit a gente falou que é proibido porque talvez o goi cortou isso com uma faca não cheirar e proibiu o alimento, mas as plantas dele, que não precisa cortar com faca, está permitido. Visitei gluscota megulgalim. Visitei gluscota megulgalim é quando colocaram num barril um monte de zeitim, de azeitonas, e elas vão lá esquentando, vão lá fermentando, e vai amassando e formando óleo, isso aqui está permitido. Rabi Yossi fala que se fermentou demais, ficou muito tempo lá, é proibido como qualquer óleo. A Hagavim são gafanhotos. Quando o gafanhoto é kasher, ou seja, se é um gafanhoto que eu sei que é um gafanhoto kasher, certo? Ele tem o sinal do gafanhoto kasher, mesmo assim, às vezes é permitido, às vezes é proibido. Abaim minasula asurim, se esses gafanhotos estão numa cesta, prontos para ser vendidos, eles são proibidos, porque o vendedor, para ficar com uma cara mais bonita, um cheirinho melhor, ele costuma jogar vinho em cima dos gafanhotos, então se está na cesta já é proibido, minaeftek mutarim. Mas se Mas, mas se eu estou comprando lá atrás, antes de colocar na cesta, certo? Eu estou comprando do goi bem antes da produção, no momento da produção, antes de chegar no mercado, é permitido porque lá ele ainda não jogou o vinho eles só jogam realmente quando coloca para vender. Vechem Trumá, e assim também com relação ao Trumá, a Gemara vai explicar o que isso tem a ver, o que Trumá tem a ver com o nosso assunto. A gente tem uma braita que apoia também o que aparece na nossa Mishnah com relação a um goi que tirou o leite da vaca, o Israel está vendo, o Yehudi está vendo, isso está liberado. Detalhe, a braita é o seguinte: Yoshev Israel Betzad Edrosh Lovet Kochavim. O Yehudi ele pode ficar do lado do rebanho do goi, como o Mashgiach, Veovet Kochavim Cholev, Ovet Kochavim tira leite das vacas, o Mevilo Veino Koshesh e traz o leite para o Yehudi, não tem risco nenhum com relação a esse leite é kasher e não tem problema nenhum. Então a gente encontra aqui também na Braita que se tem Yehudi nas redondezas, tem o Yehudi de Mashgiach, de que o leite é um leite que saiu da vaca, está liberado, não tem problema. Perguntaram na Equidá, mas como está se tratando? O que a Braita está falando que está liberado? E dele que se está tratando que no rebanho, ou no refet, ali onde estão as vacas, não tem nada proibido, não tem nenhum animal proibido, não tem lá camelo, não tem nada, nenhum tipo de animal que tem leite não kasher, pshita, é óbvio. Então onde vai trazer o leite? Sim? Se eu estou tratando de um rebanho, de um lugar que não tem nenhum outro animal, só tem as vacas, então é óbvio que o leite é kasher. O que o boi pode ter feito já? E cada var também bedron. Amai, e se está se tratando que ali no rebanho, junto com as vacas, ou pode ser rebanho, pode ser no refet com as vacas, tem um animal não kasher, tem lá um camelo, algo do tipo, porque é permitido. O Yehudi está sentado do lado de fora, o goi entra para ordenhar as vacas e tem lá um camelo também. Pode ser que ele misturou, o Yehudi não está assistindo, não está vendo tudo passo a passo. Então, porque foi permitido? Responde aí, está se tratando que tem um animal não kasher junto com as vacas. E por que é permitido? Se o Yehudi ficar de pé, ele consegue ver o goi tirando leite. Quando o Yehudi senta, ele não consegue ver. Ou seja, o Yehudi está numa situação que às vezes ele vê o goi e às vezes não. E mesmo assim é permitido. Por quê? Mal de tema aqui que eu poderia pensar que eu poderia pensar que já que quando o Yehudi está sentado ele não consegue ver o goi, tem o risco do goi misturar nesse leite o leite não kasher. Então talvez esse caso é proibido, talvez esse leite está proibido, porque já que tem um camelo, já que tem um animal lá, um tigre, sei lá, o que seja, já que tem lá um animal que dá leite e é mamífero, dá leite e o goi pode acabar misturando, já que quando ele está sentado, o goi teria a possibilidade de misturar, poderia dizer que está proibido. Kamash Mulan, vem a nossa Mishnah, vem a Braita, e nos inova que vai de Hikai Hazelei, já que quando o Yehudi está de pé, ele consegue ver o goi, e Turtem Mirtat Velome Arevei. O goi fica com medo e não mistura. E não vai misturar leite kasher com leite não kasher. Ou seja, a própria presença do Yehudi lá, mesmo que ele não está o tempo todo vendo o que acontece, é suficiente para liberar o leite.
Significa que a ashgachá o mashgiach que está lá vendo o leite para cacherizar, falar que o leite é halav Israel e não halav akum, que é um leite de um Yehudi, não de um goi, ele não precisa ver o goi tirando o leite da vaca e levando ele para a geladeira, ele não precisa ver todo o processo, ele precisa ter a possibilidade de ver todo o processo, porque no momento em que ele tem a possibilidade de ver tudo, o goi vai tomar cuidado, o goi vai ficar com medo que se ele misturar alguma coisa, vai que de repente ele começa a tirar leite do camelo e o Yehudi aparece. O Yehudi levanta lá de fora e vê o que está acontecendo, já que o goi tem medo que o Yehudi pode estar olhando a qualquer momento, já é suficiente para ele não misturar. Aqui surgiu a dúvida com relação a leite de câmera, que colocam câmeras nas fábricas de leite, e aí tem um Yehudi assistindo pela câmera. Será que a câmera é suficiente para assustar o trabalhador goi e não vai misturar alguma coisa proibida? Ou já que não é a presença física do mashgiach, é só uma câmera lá em cima, às vezes o goi esquece da câmera, não presta atenção, não tem tanto medo, tipo, ele pensa, não tem ninguém olhando, e ele sim acaba misturando, então surgiu essa dúvida, o quanto a câmera assusta o goi e o quanto não. Vê advash, a gente falou que o mel de um goi é permitido, não precisa de kashrut. Dvash lemay li'koshra, por que não precisa de kashrut? Quais seriam as possibilidades? Por que poderia ser proibido? E mishum yaruv, e se o risco é que ele misturou vinho no mel, misrasari, isso estraga o vinho, ou estraga o mel, ele não vai fazer isso. E Mishum Bishuleu de Kochavim, se o risco é que talvez o goi cozinhou esse mel, e aí tem algo que foi cozido por um goi que é proibido, Nechal que Moshe Uchai, o mel, mesmo que ele seja cozido, ele não fica proibido por Bishuleu Akum, porque já que ele pode ser comido cru, sem cozinhar, então mesmo que o goi cozinhou, não aconteceu nada, não é proibido. E Mishum Giuleu de Kochavim, se o risco é que talvez o goi cozinhou isso em uma panela que tinha absorvido dentro dela comida não kasher, não tentam ligar mutar. A comida absorvida na panela, eu posso supor, ou seja, essa suposição original, de que essa panela não foi usada nas últimas 24 horas, então o que está absorvido na panela, se der gosto, vai dar um gosto ruim. E isso daqui não proíbe o mel. Por isso, em todos esses casos, o mel está sempre permitido. Mais um pouquinho, vai dúvida nenhuma, se eu comprei um cacho de uvas do Goi, mesmo que às vezes na hora de tirar ele acabou espremendo uma uva, esse líquido da uva molhou todas as uvas, essas uvas não estão aptas ainda a receber tumá, até que elas sejam molhadas de novo. A gente encontra em outro lugar, até alguém que começou a colher uvas para produzir vinho. Shammai Omer Ochshar, Shammai diz que Shammai, não Beit Shammai, não Beit Hillel, não a escola deles, não os alunos, o próprio Shammai diz que essas uvas, já que eu estou colhendo para produzir vinho, essas uvas que eu acabei espremendo uma ou outra na hora da colheita, elas molharam as uvas, a uva está apta a receber tumá, e ele diz que não, não está apto a receber tumá, esse líquido saiu sem querer, não foi intencional, ele não marchir. Depois de um tempo, ele voltou atrás e concordou com o Shammai que ele sim marchir. Aí fica a pergunta, nossa, Mishnah disse que se eu comprei um cacho de uvas molhado do Goi, não estava a receber tumá, porque esse molhado de uma uva que acabou sendo amassada sem querer e molhou o resto, ou seja, não foi intencional, então não impurifica, e a gente encontra que ele sim fala que impurifica, transforma em apto a receber tumá, responde a Gemara, atam kabayel mashke, achelo kabayel mashke. Fala, depende para que eu quero uva. O caso de Shammai eu estou colhendo uvas para produzir vinho, então eu quero espremer as uvas. Então uma uva que eu acabei espremendo durante a colheita já é começo do trabalho. Eu quero esse vinho, eu quero esse molho da uva, esse suco que saiu dela. É parte do vinho que vai ser produzido na continuação. Então eu gosto, eu quero ele, já que eu quero ele transforma os alimentos aptos a receber tumá. No nosso caso, na nossa Mishnah, eu estou comprando um cacho de uvas para comer as uvas. Toda uva que foi espremida é uma uva perdida, não é uma uva ganha. Eu vou lavá-la em casa, vou jogar fora esse suco. Então esse suco não tem utilidade nenhuma, eu não quero ele, já que eu não quero ele, e ele não caiu intencionalmente, ele não transforma as uvas em aptas a receber tuma. Paramos por aqui. Escolha.